paz do Senhor! Estamos no capítulo 9, penúltimo capítulo do livro A Mulher Sábia Edifica o Lar, de David Titus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, meu Pai, por mais esse dia, Senhor. Nos perdoa, Senhor Deus, nossos pecados. Espírito Santo, Tu tens liberdade de falar dia a dia aqui. Mexe tudo que está de errado, meu Pai, aqui na nossa vida. Vai tirando, vai quebrando, Senhor Deus. E nos transforma, Senhor Deus, da maneira que Te aprover. Em nome de Jesus. Amém! Capítulo 9, título é Como Refletir a Glória do Homem. Vamos lá? Todas nós, mulheres, temos diversas funções e nos desdobramos em muitas delas. Isso é bom e não há restrição bíblica a que seja assim. Eu mesma prego e escrevo para o público masculino, usando os dons e talentos que o Senhor me concedeu. Porém, jamais perco de vista no que diz respeito à autoridade final. Deus a confiou ao marido. Eu atuo no ministério, mas sem me permitir nunca que fale em refletir a glória do homem. O meu esposo é o meu cabeça. Eu posso ser chefe ou conselheira na empresa em que trabalho, mas jamais devo deixar de refletir a glória do homem quando estou liderando ou aconselhando. Há uma autoridade que me foi concedida, mas isso não me tira da minha posição estabelecida por Deus. Em outras palavras, você pode ser a presidente da corporação que trabalha, ter muitos executivos homens que trabalham sob sua liderança e desfrutar de autoridade estabelecida no estatuto da empresa, a fim de administrar, tomar decisões e dizer a esses homens o que devem fazer. Mesmo assim, Deus ordena que continue refletindo a glória deles. Parece contraditório. Acredite, não é. Com isso, devo ocorrer na prática? Como isso deve ocorrer na prática? Mesmo que você estabeleça as regras e distribua a responsabilidade na empresa em que trabalha, ainda assim tem que tratar os homens com honra e dignidade na posição em que está. Jamais pode ter aquela atitude de homens não fazem nada direito ou eu sou executiva e estou tomando o seu lugar. Engula esta. Eu recebo tanto quanto você. Isso não é refletir a glória do homem, pois refletir a glória do homem é honrá-lo e respeitá-lo. Vamos pensar sobre o exemplo da rainha Esther. O rei persa Xerxes, Assuero em hebraico, da terra de Suzã, mandou embora sua primeira esposa Vashti por ela ter desobedecido a uma ordem sua. Em seguida, ele começa a buscar uma nova esposa para ser rainha. Mulheres de todo o império, províncias, desde a Índia até a Etiópia, foram convidadas para se candidatar, e a que lhe mais agradasse, o rei passaria a ocupar o lugar de Vashti. Entre essas mulheres estava Esther, uma jovem judia criada por seu primo Mardoqueu. O rei gostou muito de Esther e fez dela sua rainha. Embora fosse judia, Esther não revelou a ninguém sua origem, honrando o conselho que lhe dera Mardoqueu. Mas um grave problema começou a ocorrer. Um nobre de grande autoridade chamado Amã ficou extremamente irado quando descobriu que Mardoqueu não o reverenciava como ele gostaria. Por essa razão, Amã decidiu matá-lo e a todo o povo judeu que habitava no território persa. É nesse ponto da história que verificamos um incrível exemplo de sabedoria. Quando soube que todos os judeus seriam mortos, Esther desejou falar com o rei, mas a lei dizia que ela seria morta se entrasse em sua presença sem que fosse chamada por ele. A única possibilidade de chegar até o monarca sem ter sido convocada seria se o rei estendesse a ela seu cetro de ouro. Qual foi então a sua atitude? Em Esther 4, do 15 ao 17 diz: Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites.
Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei. Mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. O que aconteceu por meio da submissão de Esther? Ela precisava fazer algo que não estava de acordo com a lei. Ela jejuou e orou, e com isso obteve a liberação do Senhor. No terceiro dia de jejum, vestiu-se com seus trajes reais e foi até o pátio interno do palácio. O rei a recebeu muito bem e perguntou o que ela desejava. A rainha tinha um plano que certamente Deus lhe havia dado. Foi um plano de glória, pelo qual ela iria glorificá-lo por meio de todo o processo de expor o complô para matar os judeus. E ela queria que seu marido estivesse presente ao fazer o que tinha planejado. Em um banquete oferecido ao rei e a Amã, ela atropelou a cultura e a tradição e falou a favor da preservação do povo de Deus. Mais do que isso, ela disse a verdade em amor. Em Esther 7, do 3 ao 4, diz: A rainha Esther respondeu: Se conto com o favor do rei e se lhe parecer bem atender o meu pedido, poupe a minha vida e a vida do meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Meu Deus. Ao se portar dessa maneira, a rainha conseguiu que Deus fosse adiante dela. Perceba que Esther nunca deixou de glorificar os homens nesse processo, inclusive os seus inimigos. Até mesmo com Amã, Esther não se portou em sua presença como se ele fosse o inimigo. Pelo contrário, ela apenas permaneceu em sua posição e fez um pedido ao rei, seu esposo, que a atendeu. O resultado? Os israelitas não foram mortos. Deus a pôs naquele palácio para salvar o seu povo. Desejo destacar um ponto aqui. Sabia que é inteiramente possível para você, mulher, permanecer na sua posição em casa, junto à família, mesmo quando seu marido não age com integridade ou quando ele é ausente no lar? Você pode fundamentar sua ética ou sua moralidade no que os outros estão fazendo ao seu redor, mas deve manter a sua posição, fazendo isso de maneira suave e gentil e não se virando contra o seu marido. É isso que temos feito? Em grande escala? Não. Nós enfraquecemos a verdade e culpamos os outros. Isso, porém, não liberta sua família. Precisamos a todo momento nos lembrar de que fomos feitas a partir do homem e para ele. Nós, seres humanos, somos as únicas criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. E como mulheres, fomos feitas sob medida para outra pessoa. Os animais, por exemplo, não foram criados dessa maneira. A honra de representar Cristo e sua igreja está reservada apenas para o homem e a mulher. Deus criou um modelo de relacionamento que queria manter conosco depois da redenção. E nós somos as únicas criaturas adequadas para esse modelo de relacionamento. Nossa reação aos homens deve sempre refletir a glória cabida. Como você tem respondido a eles? Será que é intimidadora, rude, resistente? Será que mantém alguns trejeitos inadequados na presença deles? Se sua postura não tem refletido a glória devida, isso precisa mudar com urgência, pois você tem caminhado fora dos padrões de Deus e não tem edificado nada. Entenda que há duas áreas principais nas quais os homens se sentem completos: trabalho e amor. Deus os fez dessa maneira e não devemos vê-los como monstros por conta disso. Quando eles trabalham, sentem-se completo porque foi isso que Deus pôs em seu coração para fazer. Eles gostam de ser
supridores. O homem sente que glorifica a Deus ao preencher o mandato que o Senhor lhe deu por meio do trabalho. E quando o homem faz isso, Deus se compraz. Isso é tão verdade que Paulo, enfático ao dizer: quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. 2 Tessalonicenses 3:10. O que vemos atualmente na sociedade é justamente ao contrário do plano de Deus. Quando caminho pelas ruas, vejo homens que não estão trabalhando. Vá aos bares durante o dia e veja quantas mulheres estão lá. Dificilmente encontrará mulheres, mas vai deparar com um monte de homens. Por que isso acontece? Porque o inimigo tem atacado os homens em uma das áreas em que eles se sentem completos ao dar glória a Deus, o trabalho. Já o amor é a segunda área na qual o homem se sente completo. Como palavra de exortação, vemos na carta de Paulo aos Efésios como homens e mulheres devem zelar pelo casamento, cuidando um do outro. Em Efésios 5, do 21 ao 28 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim, o que fez para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Amém. Perceba que os trechos referentes ao amor não falam da atitude esperada das mulheres, mas sim dos homens. Por quê? Porque eles refletem a glória de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Se os homens refletem a glória de Deus, logo eles são distribuidores de amor. Quando amam, glorificam a Deus. Se nós, mulheres, refletimos a glória do homem, somos aquelas que respondem a esse amor. Mas o que o inimigo tem feito por meio da dor, do sofrimento e daqueles homens que não refletem a glória de Deus? Ele tem pervertido a nossa habilidade de corresponder a esse amor. Ficamos muitas vezes assustadas e refratárias ao relacionamento, pois pensamos que seremos machucadas. Isso não pode acontecer. Não podemos refletir a glória do homem ao menos que lhe correspondamos. Refletir a glória do homem é estar inclinada a ele, e não na direção oposta, reclusa, coada, temerosa. Modelo perfeito. No que se refere à sexualidade, vemos que, da perspectiva da criação, o sexo é a forma mais bonita de a mulher refletir a glória do homem. A moralidade é intrínseca à sexualidade. Muitas vezes ficamos fracas na caminhada e na fé e começamos a nos distanciar de Deus. E quando nos distanciamos, paramos de glorificá-lo. O que acontece então? Pecado sexual. Seu pecado pode começar com grosseria, irritação e ódio, por exemplo. Mas há uma enorme probabilidade de que acabe como um pecado sexual. Desde a criação, a forma mais bonita da mulher refletir a glória do homem é se apresentar como noiva. Assim como somos noivas dos homens, a igreja é a noiva de Cristo. A forma mais bonita de glorificar a Deus é quando entramos em sua presença, despidas de nós mesmas, negando-nos, desejosas a despir-nos por meio da palavra em sua presença. E dizemos: Deus, eu te glorifico, eu te amo, eu te honro, respeito e exalto. Responder ao homem é uma forma intrínseca de refletir a glória do homem.
A sexualidade se torna pura e redimida porque glorificamos a Deus. A parte da ordem de Deus, o que o homem se torna realmente. Ele se torna fraco, instável e dependente. Se não vivemos em obediência, somos fracos e perdemos a autoridade que Deus nos deu. Perdemos o comando. Assim, da mesma maneira que Deus criou-nos mulheres com força, criou-nos com delicadeza, que é um tipo de fraqueza. É importante percebermos que o Senhor não criou o homem com a mesma fraqueza. Quando ele está fraco, é porque não está na presença de Deus. Ele criou a nossa glória para responder à criação, não a ele. Nós estamos revestidas com glória de ser femininas, frágeis, responsivas. E Deus fez tudo isso de forma belíssimas em nós. Nossa fraqueza, delicadeza e suavidade não ficam bem em um homem, porque é algo estranho, desprezível. Se o homem se comporta com essas características femininas, não reflete a glória de Deus. No entanto, a humanidade perverteu esse modelo perfeito por causa do pecado. O inimigo perverteu a intimidade e isso faz que não amemos apropriadamente quem somos como mulheres. É necessário haver uma restauração de nosso amor por nós mesmas e pelo que somos e representamos. É preciso enxergar de forma incrível como Deus nos criou. Só assim conseguiremos abraçar o que somos e desempenhar o que for preciso para edificar nosso lar com sabedoria. O homem que reflete a glória de Deus desempenha as funções concernentes ao Criador, e a mulher que reflete a glória do homem desempenha as funções concernentes à criatura. Isso significa que o homem é quem inicia e a mulher é a líder que lhe corresponde. Nós estamos propensas a obedecer, somos provedoras, protetoras, dependentes, dispostas a confiar. Para cada função que o homem exerce, há uma correspondente no sexo feminino. Pai e mãe, filho e filha, noivo e noiva, marido e mulher, rei e rainha. Todos esses papéis são correspondentes e é dessa forma que respondemos à humanidade. A verdade equilibra. É que, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11, 12. Essa realidade mostra que não somos independentes uns dos outros, mas somamos uns aos outros. Devemos sim refletir a glória do homem e o homem deve refletir a glória de Deus, sem nunca nos esquecermos de que tudo vem daquele que nos criou, o soberano Deus. A Bíblia mostra sempre que a relação do homem e da mulher como uma via de duas mãos entre pessoas interdependentes. Veja as palavras de Paulo em 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, que diz: o marido deve satisfazer necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo pelo seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, e sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, ao menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por um certo tempo, a fim de que se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. Amém. Mais uma vez, a palavra mostra que há uma troca. Ninguém pode substituir um outro, mas pode ter um ao outro. Homem e mulher são interdependentes, mas não intercambiáveis. Quando a mulher começa a pensar que é intercambiável com o homem, abre mão de sua glória. A glória depende da habilidade de ser tudo o que Deus queria que você fosse. E se não há cumprimento da vontade divina, não há glória, mas um abandono do poder dele em sua vida. Isso ocorre quando você se move do propósito de Deus para o outro campo e para outra forma de pensar. Quando pensamos que somos intercambiáveis, temos uma sociedade pervertida.
A mais bonita ilustração que conheço para demonstrar complementariedade de masculino e feminino é a patinação no gelo. O casal de patinadores é uma bonita demonstração do que Deus pretendia com relação entre os gêneros. Ambos, homem e mulher, devem ser fortes patinadores individuais. Não estou falando aqui em uma mulher ser fraca ou mais fraca no sentido que não possa tomar decisões. Esse não é o ponto aqui. Ambos nem podem, inclusive, pegar suas roupas para ir a competições sem que os dois sejam igualmente fortes nos patins. Eles têm que disciplinar-se, conhecer seus objetivos, trabalhar de forma independente um do outro antes que estejam juntos. E só então os dois se tornam uma unidade. Muitas vezes vemos duas pessoas vivendo juntas na mesma casa, mas de fato separadas. Isso ocorre porque vivem juntas de forma independente, em vez de estar independentemente juntas. Independência é bom para qualquer pessoa. Você é responsável por sua vida perante Deus. Mas se você se une ao cônjuge, precisa abandonar a si mesma em favor da unidade. O mesmo acontece no corpo de Cristo. Mas o que fazemos? Nós nos reunimos e realizamos nossas próprias atividades egoístas. Essa individualização gera uma série de conflitos e pensamentos, como: eu, como mulher, não reflito a glória, mas e você, o homem? Eu não vejo refletindo a glória de Deus. Ou você não está glorificando, então por que eu teria que glorificar você? Assim, deixamos de fazer o que é certo aos olhos de Deus, porque os homens não estão fazendo o que é certo para nós. Se for o seu caso, permita-me perguntar: quando acontece a idolatria? A resposta é simples: quando Deus é você. Quando você se põe no trono. Pôr-nos no trono é o que fazemos quando estamos excessivamente preocupados com o que não estão fazendo por nós. Assim nos tornamos como um Deus. Eu quero que você me glorifique. E sabe de uma coisa? Como mulher que deveria refletir a glória do homem, a melhor decisão que eu posso tomar é ser uma encorajadora desse homem que reflete a glória de Deus. Eu não preciso de nenhuma glória. Quando o homem reflete a glória de Deus, eu enxergo a glória de Deus e Deus é exaltado. E quando nós, como mulheres, refletimos a glória do homem, o homem começará a glorificar a Deus. Apenas observe. Temos de ser como a dupla de patinadores, ambos fortes, capazes de realizar as próprias tarefas e simultaneamente nos unindo em movimentos paralelos, por vezes sincronizados. Os pares de patinadores mostram que o homem e a mulher têm em comum as posições complementares no trabalho dos pés, um aprendizado em equipe e o tempo necessário para a colaboração mútua. Fomos todos feitos à imagem de Deus, mas nossa glória é diferente. É a força do homem que permite a nossa delicadeza. É a combinação de glórias. Ele representando a glória de Deus por meio de sua força e seu poder. É ele quem domina e dita as regras. E se a mulher não se submete a essas regras, no momento em que se faz, começa a sentir pressão sobre suas costas e não consegue prosseguir. Quando você estiver ao lado de seu esposo, deixe que ele seja seu refúgio, o seu lugar secreto, uma fonte de paz. Quando começar a se mover com um homem que está ao seu lado, você se sentirá completa, de uma maneira que nunca experimentou. Você não pode nem sequer conceber em sua mente uma completude que sentirá quando se aproximar dele e o deixar exercer a liderança de Deus lhe confiou. E ao fazê-lo, você estará usando de sabedoria para edificar o seu lar. Vamos orar? Pai amado, eu te glorifico por seres o meu Deus, que age em minha vida. A ti rendo graças e te louvo por tudo que tens feito por mim. Eu te agradeço por tua criação, por teres me formado como mulher. Minha oração é para que tu me abençoes e me conduzas a ser uma mulher sábia. Que eu seja uma mulher de glória, assim como Esther foi. Que eu saiba permanecer em minha posição e que o meu comportamento abençoe a quem estiver próximo a mim.
Que o meu relacionamento seja digno de glória e que eu seja sempre ajudadora, como ensina a tua palavra, disposta a abençoar. Em nome de Jesus. Amém. E 3 questões para a gente refletir. Primeira, que atitudes você pode tomar para ser uma mulher de glória? Segunda, que lição você aprendeu com Esther? Como pode aplicá-la hoje à sua vida? E terceira, você tem trabalhado, aprendido junto com seu cônjuge, assim como patinadores fazem? Amém? Eu sei que muitas de nós vamos questionar. Vocês dizem isso porque não conhecem meu marido. Mas essa é a palavra do Senhor. Às vezes a gente é que toma conta da casa, a gente que quer se colocar à frente de tudo. Mas no dia de hoje, se Deus levou essa palavra para você, pede ajuda do Senhor, porque só o Espírito Santo pode convencer um coração. Então, se posiciona hoje com a ajuda do Senhor Jesus. Amém?